Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Esse é o dia que fez o Senhor e por isso estamos alegres. Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma manhã, uma tarde, uma noite, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim, sobre a tua vida, sobre a mim, sobre a tua casa. Só por isso já temos um motivo suficiente de agradecer e adorar ao Senhor. Aleluia! Você que chegou nesse canal, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nesse dia, amém? Aleluia! Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Aleluia! Eu sempre peço isso, irmão. Deixe seus likes, seus comentários. Dá um glória a Deus aí. Aleluia! Isso é muito importante para que a plataforma, venha entender esse conteúdo está te fazendo bem, você gosta dele. Então isso nos ajuda. Compartilhe também esta palavra com alguém. Eu sempre digo isso, deixa Deus te usar, amém? Vamos para a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia, versículo 12, é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para mim e para você nesse dia. Diz assim, 2 Crônicas 20, versículo 12. Nosso Deus, porventura não o julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, isso aqui é Josafá. Josafá está orando ao Senhor, Josafá está se apresentando diante do Senhor, porque o rei Josafá está em uma grande guerra, aleluia, vamos colocar assim, né? A guerra nem havia começado ainda, mas havia uma grande ameaça, aleluia. Os povos, né? Os amonitas, os moabitas, né? E outras nações resolvem se levantar contra Josafá. Eles decidem que vão pelejar contra o povo de Israel. E Josafá, ele vai temer, aleluia, aquela situação, e ele vai se prostrar diante do Senhor, ele vai buscar o Senhor em jejum e em oração. E eu achei muito interessante essa fala de Josafá, porque ele vai dizer assim, Senhor, porque em nós não há força, louvado seja o nome do Senhor. Em nós não há força. E é verdade, irmãos. Aleluia. Só busca Deus aquele que não tem força. Só busca refúgio em Deus aquele que não tem refúgio, não tem condições, aleluia, de agir, de operar. Aleluia, é por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que as nossas ameaças, aquilo que vem contra nós, não depende da nossa força, não depende do nosso braço, não depende da nossa inteligência, eloquência, seja lá o que for. As situações e ameaças dos nossos adversários, do nosso inimigo, da nossa alma, aleluia, de repente essa ameaça é dentro da sua casa, é dentro da sua família, é um filho, é uma filha, é um esposo, é uma esposa, é uma solidão, é uma palavra ao contrário. Alguém disse que você não ia ser feliz, que você não ia construir nada, que você não ia ter uma família, que você não ia prosperar. Alguém te ameaçou, te amaldiçoou. Alguém disse que ia entrar no teu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas quando você reconhece, irmão, que essa luta não é sua, que essa peleja não é tua, aleluia, que esta situação você não vai resolver no seu braço, foi assim que Josafá entendeu. Ele entendeu que aquela luta, aquela peleja, ele não ia, aleluia, responder com o seu braço, com a sua carne, não. Mas ele iria responder em oração. Ele vai buscar o Senhor. Ele se coloca em jejum, ele se coloca em oração, porque ele sabe que é o Senhor que peleja. E o Senhor, ele vai dar resposta a Josafá. Ele vai dizer assim, Josafá diz assim, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Olha, preste atenção. Há situações que você e eu não sabemos nem o que fazer. Senhor, o que eu faço agora? O diagnóstico foi, aleluia, de condenação. Aleluia, o que eu faço agora nesta situação? Meu marido foi embora de casa. O que eu faço agora com esse filho, Senhor? O que eu faço agora com essa porta fechada? Ei, o Senhor está dizendo para mim e para você, primeira coisa, aleluia, que nós precisamos entender é que nós precisamos buscar a Ele, porque Ele diz que quem busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas Ele acrescenta.
E todas as vezes que a gente lemos esse versículo, a gente vai colocar ele dentro de uma situação até mesmo financeira, aleluia, mas ele diz que é demais, não é só sobre o financeiro, é as demais, tem livramento também, quando nós buscamos o Senhor, ele também nos livra dos nossos inimigos, louvado seja o nome do Senhor, dos nossos adversários. Ou você acha que eu e você temos o poder, aleluia, de ir contra o adversário da nossa alma? E, meu irmão, nós não temos. Todo o poder, toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá autoridade, é Ele que nos enche de autoridade, irmão. Sem Ele nós não podemos nada, sem Ele, irmão, nós nem levantamos da cama. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer assim, Josafá vai fazer uma outra declaração. Nós não sabemos o que devemos fazer. E o Senhor está falando contigo. É para você essa palavra. É para você que não sabe o que fazer nessa situação. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer nessa situação. Então, coloque os seus olhos no Senhor. Porque foi isso que Josafá ele vai declarar. Ele vai dizer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O salmista ele vai dizer, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Preste atenção, nós estamos falando de pessoas que têm experiência com Deus. Pessoas que tiveram total dependência de Deus. Se você for observar a história de Davi, era um homem totalmente dependente de Deus. Me diz aonde está escrito que Davi perdeu alguma guerra. Ele só perdeu guerra, só perdeu batalha quando ele agiu com a sua carne, quando ele olhou com os seus olhos, quando ele achou o que deveria fazer da sua forma sem a direção de Deus. Fora disso, irmão, Davi era um homem que vencia, teve grandes vitórias, porque ele estava totalmente dependente de Deus, aleluia. E eu e você, enquanto eu e você formos totalmente dependentes de Deus, irmãos, nós vamos vencer as guerras, as lutas, as batalhas que se levantam todos os dias contra a nossa vida. Mas nós sabemos que há lutas, aleluia, há guerras, há ameaças dos nossos adversários, irmãos, aleluia, que é constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não sabe o que fazer, então coloque os seus olhos no Senhor nesse dia, porque Josafá vai dizer, porém, nós estamos com medo, porém, nós não sabemos o que fazer, porém, a multidão é muita gente contra nós, porém, ele está dizendo, tem os poréns aí, mas olha só, os meus olhos, os nossos olhos, está falando da casa de Israel, da casa de Judá, estão postos perante o Senhor. Aleluia, e que nesse dia eu e você viemos colocar a nossa confiança no Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas ele está dizendo, confia, porque depois desta oração, houve resposta de Deus para Josafá. Aleluia, coloque essa situação em oração, porque Josafá ele vai até o templo. A Bíblia diz que Josafá entra na casa do Senhor e ele vai dizer, ele vai revogar, ele vai trazer à memória do Senhor aquilo que ele falou quando Salomão constrói o templo. Ele diz assim, tu não está escrito, Senhor, que quando alguém se levantar contra nós, que quando houver guerra, que quando houver ameaça, que quando houver peste e fome, nós entraremos nessa casa e clamaremos e o Senhor nos ouvirá. Não está escrito? Está escrito mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, irmãos, aleluia, nós estamos esquecendo de buscar o Senhor em oração, de entrar dentro da casa dele e revogar a sua palavra, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. A palavra do Senhor vai dizer que ele não é filho do homem para que minta e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumprirá. Tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, em Lucas 18, quando o Senhor conta aquela parábola daquela viúva, aleluia, com o juiz iníquo. E no final daquela parábola, o Senhor vai dizer, por um acaso o Senhor não fará justiça, aleluia, aos seus servos que clamam a ele dia e noite, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo que aquele que clama a ele dia e noite, ele fará justiça. Como aquela viúva que ficava importunando o juiz, aleluia, ele teve que julgar a causa dela, assim é o Senhor ao meu e o teu respeito. Quando nós nos colocamos, aleluia, diante do Senhor, apresentamos as nossas causas diante dele, irmã, pode ter certeza, porque ele vai dizer também, como ele disse para Jeremias, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias estava em um cenário de destruição.
Aleluia, mas Jeremias clamou ao Senhor e o Senhor revelou a Jeremias, provou para Jeremias que ele faz coisas muito maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele vai dar resposta para a oração de Josafá. Aleluia, receba nesse dia. O Senhor tem resposta para a sua oração. O Senhor tem resposta para a sua oração. Você crê nisso? Coloque aí nos comentários: o Senhor tem resposta para a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. E olha a resposta do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, aleluia, desce sobre aquela congregação. O Espírito do Senhor veio falando através da boca de um profeta. E ele vai dizer: olha, dai ouvidos, ó Judá, moradores. Aleluia, assim diz o Senhor. Aleluia, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Olha a resposta de Deus para você nesse dia: não temais, não fique assustado não. Esta peleja não é sua, é do Senhor. Irmão, como é que a gente pode querer resolver algo que não é nosso, que não compete a nós resolver, que não compete a nós fazer? Há situações que a gente está querendo resolver achando que a gente tem que fazer. Ah, porque se eu não pregar, não vai se converter. Ah, porque se eu não colocar de castigo, não vai resolver. Ah, porque se eu não fizer com a minha mão, não vai resolver. Quem disse para você? O Senhor não precisa, muitas das vezes, que eu e você venhamos agir, não, irmão. Tem coisas que a gente só vai apresentar, eu vou voltar a dizer em oração, e ele que vai fazer. O Senhor vai dizer a Josafá, ele vai usar um profeta e vai dizer para Josafá: essa peleja não é vossa, mas é do Senhor. Você crê nesta palavra? Que esta peleja não é tua, é do Senhor. A conversão desse filho, a conversão dessa filha não é sua responsabilidade, é do Senhor que te fez a promessa. Aleluia. A libertação desse esposo, desse casamento, a transformação, aleluia, não é responsabilidade tua, é do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, o Espírito Santo de Deus, essa porta que está fechada, não é você quem vai abrir, não, é o Senhor. Essa apatia espiritual, essa frieza espiritual que tem dominado a muitos, não é você que vai resolver, não, é o Senhor. Você e eu só precisamos nos apresentar em oração e jejum. Oh, aleluia, coloque aí nos comentários: eu creio, eu recebo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: não tem mais a grande multidão, porque é grande sim, e por ser grande você não vai resolver, e por ser uma multidão você não vai combater. Não é você que vai fazer, é o Senhor que vai fazer. Aí ele vai dizer, aleluia: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha, preste atenção, nesta batalha não tereis que pelejar. Prostai-vos, parai-vos, aleluia, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ele está dizendo: vocês vão até lá a ladeira, vocês vão parar lá, vocês não vão pegar espada, vocês não vão pegar escudo, vocês não vão pegar flecha, vocês não vão pegar nada, vocês vão subir e vão parar e vão ver o livramento do Senhor. Ele está dizendo, aleluia: se movimente para ver o livramento. Se movimente. Mano, vai ser dormindo até meio-dia que tu vai ver livramento, não. Não vai ser prostrada dentro de casa que tu vai ver livramento, não, minha irmã. Levanta, louvado seja o nome do Senhor. Nesta batalha não tereis que pelejar. Tu tá com medo de pelejar porque tu sabe que tu vai perder, mas ele está dizendo: não vai pelejar, não. Você não vai pegar espada, você não vai pegar escudo, você não vai discutir, você não vai dialogar, você não vai falar nada com teu inimigo, você não vai falar nada, você não vai precisar se justificar, você não vai precisar dar resposta, aleluia, nada. Você vai subir, você vai ver, porque esta peleja não é vossa. Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Olha bem a direção de Deus. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, eu creio, Jesus, nesta palavra. E quando Josafá, irmã, recebeu esta palavra, diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém
se lançaram perante o Senhor adorando. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Se lance, porque a palavra já foi liberada, a palavra de vitória. Envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantam contra mim, contra a tua vida, contra o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, olha o que Josafá faz, mas Josafá se prostra. Aleluia, o povo se prostra e o povo começa a adorar. O Senhor está dizendo, já jejuou, já orou, agora se prostra para adorar. Eu não vou continuar a história porque é grande, mas eu te garanto que Josafá e o povo viu a vitória sem levantar um dedo, somente adorando. Então comece a adorar o Senhor nesse dia. Comece a exaltar o nome do Senhor esse dia. Comece a dizer como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. Amanturimanaracaio, a banda Chébia, coloque aí nos comentários, aleluia. Eu estou adorando, recebendo vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, neste dia eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Senhor, que onde essa palavra chegar, a tua presença chegue também, o teu Espírito Santo chegue também, levantando, motivando, renovando, restaurando a fé, a força física, emocional e espiritual do teu povo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, aleluia, por nos direcionar, por falar conosco, alimentar nossa alma, em nome de Jesus, amém? Aleluia, não se esqueça de compartilhar essa palavra com alguém. Deixa Deus te usar, amém? Se inscreva no canal, aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e eu voltem para a glória de Deus.